O que você sente quando está ao lado da pessoa que ama? Segurança ou ansiedade? Paz ou medo constante de errar? A linha entre o amor verdadeiro e a manipulação emocional é mais tênue do que parece. E quando não sabemos reconhecê-la, nos tornamos prisioneiros de relações que aos poucos nos quebram por dentro. Este vídeo não é sobre teorias ou conselhos superficiais. É sobre abrir os olhos para uma realidade que destrói silenciosamente a autoestima de milhares de pessoas todos os dias. Existem relacionamentos que parecem intensos, profundos, apaixonados, mas na verdade são apenas jogos de poder disfarçados de afeto. A manipulação não grita, não fere com socos, ela mina aos poucos, fazendo você duvidar da sua própria percepção, transformando amor em culpa e cuidado em controle. O mais assustador é que muitas vezes quem está vivendo isso acredita estar em um relacionamento saudável. Ou pior, se sente culpado por tudo estar dando errado. Neste exato momento, alguém está se anulando para manter um relacionamento. Alguém está confundindo ciúmes com proteção. Alguém está chamando abuso de amor. E talvez esse alguém seja você. Mas há um limite, e quando ele é ultrapassado, não resta amor, só dominação. Este vídeo é um alerta, um convite para enxergar além da superfície, para identificar os sinais ocultos de manipulação emocional que se escondem por trás de palavras doces e promessas de futuro. Aqui você vai aprender a distinguir o amor que liberta da dependência que aprisiona. E mais importante, você vai entender por que reconhecer isso agora pode salvar não só seu relacionamento, mas sua saúde emocional e sua identidade. Não é sobre odiar quem está do seu lado, é sobre amar a si mesmo o suficiente para não aceitar menos do que você merece. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode ser doloroso, mas também libertador. Quando o amor se transforma em controle invisível. No início, tudo parece perfeito. A pessoa demonstra atenção, carinho, interesse por cada detalhe da sua vida. Você sente que, finalmente, encontrou alguém que realmente se importa. Mas, aos poucos, o que parecia zelo começa a parecer vigilância. O que antes era afeto, agora soa como cobrança. A transformação é tão sutil que você nem percebe que está perdendo espaço dentro da própria vida. O controle em relacionamentos abusivos raramente começa com gritos ou proibições explícitas. Ele se instala através de pequenos questionamentos disfarçados de preocupação. Você vai sair vestida assim? Por que não me avisou que ia encontrar seus amigos? Você acha mesmo que essa sua amiga te influencia para o bem? Perguntas que soam como cuidado, mas escondem desconfiança. E o pior, você começa a se questionar também. Manipuladores emocionais não querem te destruir logo de cara. Eles querem fazer você depender deles emocionalmente. Eles elogiam e depois retiram o elogio. Criam momentos intensos de conexão para que você se sinta especial, para então remover esse afeto como forma de punição quando você não se comporta como esperado. É um ciclo de recompensa e punição que te mantém confuso, fragilizado e, acima de tudo, preso. Você passa a duvidar da sua intuição. Começa a acreditar que está exagerando, que talvez seja mesmo sensível demais. Pede desculpas por sentir, por querer conversar, por expressar qualquer desconforto. Porque o manipulador te convenceu de que o problema não está nele, está em você. E é assim que o amor se transforma em um campo minado, onde cada passo que você dá pode explodir em acusações, silêncio passivo-agressivo ou chantagens emocionais. Nessa dinâmica, você deixa de ser você. Seus gostos mudam, suas amizades são cortadas, seus objetivos são adiados ou descartados. Tudo em nome de manter a relação funcionando, de evitar conflitos, de não perder a pessoa que você ama. Mas a verdade é que nesse processo, o que está se perdendo é você.
A manipulação emocional é uma prisão sem grades, mas tão eficiente que você nem pensa em fugir. A urgência em identificar esse controle invisível não é apenas para sair do relacionamento, mas para recuperar sua voz, sua autonomia, sua identidade. O verdadeiro amor não silencia, não molda, não manipula. O verdadeiro amor acolhe, fortalece e liberta. O ciclo da manipulação emocional. Como você se torna refém sem perceber. Existe um padrão recorrente em relacionamentos onde há manipulação emocional. E ele segue um ciclo tão bem estruturado que mesmo quem tem autoconhecimento pode ser tragado por ele. Esse ciclo se repete tantas vezes que, com o tempo, você para de questioná-lo. Aceita como parte do relacionamento. E quando isso acontece, você já está profundamente envolvido, com sua autoestima dilacerada. Tudo começa com a idealização. Você é colocado num pedestal. A pessoa enxerga em você qualidades que nem você via. Diz que nunca conheceu alguém como você. Há uma intensidade incomum nos gestos, nas palavras, nos planos para o futuro. Parece amor à primeira vista. Conexão de alma, algo raro. Mas essa fase serve para criar dependência emocional. É a isca. Quanto mais alto você é elevado, maior será a queda quando a próxima fase chegar. Depois vem a desvalorização. Pequenas críticas começam a surgir, quase imperceptíveis, mas constantes. A pessoa que antes te admirava começa a apontar seus defeitos, não de forma clara, mas com insinuações, piadas que machucam, comparações sutis. Você sente que precisa se esforçar para voltar a ser aquela versão idealizada. E é aí que começa a se moldar, a se calar, a se adaptar cada vez mais. Em seguida, surge a confusão. O manipulador alterna momentos de frieza com demonstrações repentinas de carinho. Você nunca sabe qual versão da pessoa vai encontrar. E, na tentativa de manter a relação estável, começa a fazer concessões constantes. Se culpa por qualquer instabilidade, acredita que se mudar o suficiente, tudo voltará a ser como antes. Mas nunca volta, porque o jogo nunca foi sobre amor, e sim sobre controle. Por fim, vem o reforço do vínculo, a reconciliação. Depois de uma briga intensa, a pessoa volta a demonstrar afeto. Pede desculpas, promete mudar, diz que não pode viver sem você. E naquele momento de carência e esgotamento emocional, você acredita. O ciclo recomeça, cada vez mais profundo, mais destrutivo, mais difícil de escapar. E quanto mais tempo você permanece, mais difícil é distinguir o que é amor e o que é dependência. Esse ciclo é como um veneno administrado em doses pequenas. Você não morre de uma vez, mas vai perdendo partes de si a cada repetição. E o mais cruel é que, por fora, tudo pode parecer normal. O manipulador se apresenta como um bom parceiro, alguém que te ama. Mas por dentro, você está se tornando alguém que não reconhece mais o próprio reflexo. Identificar esse ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo. Não importa quantas vezes você tenha perdoado, tolerado ou aceitado. O que importa é que agora você saiba que isso não é amor. É controle emocional travestido de cuidado. O medo de perder. A arma psicológica mais poderosa da manipulação. O medo de perder alguém que você ama é, talvez, um dos sentimentos mais poderosos e paralisantes que um ser humano pode experimentar. E é exatamente esse medo que a manipulação emocional usa como combustível. O manipulador entende que você tem um vazio emocional, uma ferida antiga ou uma insegurança silenciosa que ainda não foi curada. E se aproveita disso para manter o controle. Você começa a acreditar que, sem aquela pessoa, vai afundar. Que ninguém mais vai te amar da mesma forma. Que, apesar de todos os problemas, ainda é melhor ter alguém do que enfrentar o silêncio de uma casa vazia.
Esse pensamento é alimentado constantemente, não apenas pelas palavras do manipulador, mas pelos pequenos gestos que reforçam sua dependência. O distanciamento súbito, o afeto intermitente, as ameaças veladas de ir embora. Tudo isso cria um estado de alerta emocional constante. O cérebro, em situações assim, entra em modo de sobrevivência. E nesse estado, você não pensa com clareza. Não analisa os fatos com objetividade. Você reage, implora, justifica, se culpa, faz de tudo para não ser abandonado. O manipulador sabe disso. Ele não precisa trancar você em uma cela. Basta trancar seu pensamento em uma narrativa de que você não é suficiente sem ele. A maior prisão não é física, é emocional. Você se vê preso à ideia de que se sair, vai sofrer mais, de que talvez não encontre alguém melhor, de que nunca mais viverá algo tão intenso. E quanto mais você acredita nisso, mais força dá para quem te manipula. O ciclo se perpetua não apenas porque o outro é cruel, mas porque você foi condicionado a pensar que não tem escolha. Romper esse medo é doloroso. Enfrentar a realidade de que o amor que você sente não é correspondido da mesma forma, machuca. Mas a alternativa é viver uma vida emocional amputada. Uma existência onde você se adapta ao sofrimento por medo do vazio. E isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de lealdade. É nesse ponto que você precisa se perguntar: o que dói mais? Encarar a dor da ruptura agora ou continuar vivendo uma dor silenciosa e constante por mais anos da sua vida? A resposta não está no outro, está em você. No quanto você está disposto a sair do papel de vítima emocional e recuperar o controle da própria história. Você não precisa ser forte o tempo todo, mas precisa ser honesto consigo mesmo. O medo de perder não pode ser maior do que a dor de permanecer. E quando essa verdade finalmente te alcança, a manipulação perde o poder, porque o amor verdadeiro não sobrevive onde existe chantagem emocional. Quando amar se torna um ato de autossabotagem, existe um momento silencioso e quase imperceptível em que o amor deixa de ser entrega e passa a ser sobrevivência. Nesse ponto, você já não está mais no relacionamento para construir algo saudável. Você está ali para tentar manter o mínimo de estabilidade emocional, mesmo que isso custe sua paz, sua dignidade e, muitas vezes, sua própria identidade. Você começa a aceitar migalhas emocionais, justificando a ausência de carinho como fases difíceis. Tolera o desrespeito, alegando que todos erram. Ignora os sinais óbvios de manipulação, porque prefere acreditar que o problema é passageiro, que o amor vai consertar tudo. Mas a verdade é que nesse ponto, o amor virou autossabotagem. Autossabotagem emocional é quando você se convence de que não merece mais. É quando passa a ver o abuso como parte natural do relacionamento. É quando prefere se adaptar à dor do que encarar a possibilidade de reconstruir sua vida sozinho. Você vai se diminuindo, se anulando, acreditando que isso é prova de amor, quando na realidade é um reflexo da sua desconexão consigo mesmo. Em muitos casos, essa dinâmica tem raízes profundas. Talvez você tenha crescido vendo relacionamentos disfuncionais. Talvez tenha aprendido que amor exige sofrimento, que é preciso aguentar para merecer. E sem perceber, você recria esse padrão na vida adulta, porque é o único modelo de amor que conhece. Mas o fato de ser familiar não significa que é saudável. Amar alguém não deve ser um ato de resistência. Não deve exigir sacrifício constante, medo de errar ou perda de identidade. Quando você se coloca em segundo plano o tempo todo, não está amando o outro, está implorando para ser amado de volta. E essa inversão é cruel, porque te leva a acreditar que, se tentar mais um pouco, se mudar mais uma vez, tudo vai melhorar. Mas não melhora.
porque a outra pessoa já entendeu que você está disposto a aceitar qualquer coisa em nome do amor. O verdadeiro amor começa dentro de você. Começa quando você se olha com honestidade e reconhece que merece mais do que um relacionamento que te enfraquece. Quando você entende que o amor não deve te fazer lutar contra si mesmo. Amar é crescer junto, não se destruir tentando caber no mundo do outro. Se o relacionamento exige que você se anule para funcionar, então o que você está vivendo não é amor, é autossabotagem emocional. E quanto mais cedo você perceber isso, mais rápido poderá resgatar sua própria vida. Porque no final das contas, ninguém vai te salvar de um relacionamento tóxico. Esse resgate começa quando você decide parar de se abandonar. A decisão, que muda tudo, chega a um ponto em que você precisa encarar uma escolha, continuar sobrevivendo em um relacionamento que te diminui ou começar a viver uma vida onde você é inteiro. Essa escolha é sua e, embora pareça difícil agora, ela se torna libertadora quando você entende o que está em jogo. O amor verdadeiro nunca vai te pedir para deixar de ser quem você é. Nunca vai exigir que você se apague para caber nas expectativas de alguém. O amor verdadeiro não manipula, ele não joga. Ele não amarra suas asas, ele te ajuda a voar. Você pode ter sido condicionado a acreditar que merecia pouco. Pode ter aprendido que amor dói, que é preciso sofrer para ser feliz. Mas essa narrativa precisa acabar. E ela termina no momento em que você decide olhar para si com coragem. Coragem para sair da ilusão. Coragem para não aceitar menos do que respeito, presença e reciprocidade. Coragem para finalmente se escolher. A dor de reconhecer que está sendo manipulado é real, mas ela é passageira. O que não passa é o vazio de viver uma vida onde você não se sente valorizado, onde suas emoções são invalidadas e onde sua existência é reduzida ao que o outro permite. Esse tipo de relação não é amor, é cárcere emocional. Ninguém merece viver acorrentado ao medo de perder. Ninguém deveria se moldar ao silêncio por medo de não ser amado. O verdadeiro amor começa quando você se liberta. Quando você entende que amar também é saber a hora de ir embora. É recusar qualquer relação onde você precise se destruir para manter o outro por perto. Você não está sozinho. Milhares de pessoas já viveram o que você está vivendo agora. E muitas delas decidiram sair. Recomeçaram, se reconstruíram. E hoje vivem com mais leveza, mais autenticidade, mais verdade, porque compreenderam que o amor não se implora, se compartilha. A vida não espera. A cada dia que você permanece em uma relação que te machuca, é um dia a menos de paz, de alegria, de liberdade emocional. Você não precisa de permissão para se libertar, precisa de decisão. E essa decisão começa agora. Se essa mensagem te tocou, não ignore o que você está sentindo. Isso não é fraqueza, é lucidez. É sua consciência dizendo que chegou a hora de sair do ciclo, de se colocar em primeiro lugar, de finalmente entender que quem ama de verdade jamais manipula. E quem se ama não aceita ser manipulado. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.